No começo o senhor citou controle e impeachment. Qual é a saída para se controlar ou se fiscalizar o Supremo Tribunal, se não o impeachment? Porque aí a gente volta para a questão da politização do tribunal também. Esse é um ponto fundamental, né? Porque a gente está discutindo aqui uma questão republicana. A República é isso, a República ela é um governo misto, né, em que os poderes eles se controlam mutuamente, né? A gente fala da separação dos poderes, né, a tripartição de poderes, que se consolida a partir de Montesquieu, né, e nas constituições ao longo da história. Essa é uma construção institucional, né, para garantir, né, a liberdade das pessoas, a dignidade das pessoas em relação ao poder absoluto, um poder soberano do Estado. Então, esse poder do Estado, ele é dividido e esses poderes, né, essas competências que são divididas, elas se autocontrolam, né? Isso é a República e esse sistema de controle ele tem que funcionar, porque se não tivermos esse controle recíproco, um poder ele vai se tornar preponderante, né, ou um poder acima dos demais poderes. E aí nós não temos mais República, aí nós temos um poder, né, acima dos demais. Pode ser uma monarquia, pode ser, né, uma oligarquia, algo que a gente chama de... Tem um outro nome para isso, tá? O que nós temos hoje em relação ao Supremo é que esses abusos eles têm, né, preocupado as pessoas, porque isso tem uma repercussão na vida das pessoas, né? E se discute, então, uma forma de limitar, né, essa situação institucional que o Supremo tem hoje. Como limitar o Supremo? O instrumento que nós temos limitador hoje é o impeachment. Só que é um instrumento que não funciona, nunca funcionou, né, porque é muito difícil se obter, né, no Congresso a aprovação do impeachment de um ministro. Isso tem uma repercussão, inclusive, institucional para o próprio Congresso, né, e se torna praticamente inviável. Então, quais são os outros instrumentos que nós poderíamos ter para estabelecer esse controle, né? Seria um código de ética efetivo, né, que pudesse ter efetividade para estabelecer esse controle interno pelos próprios ministros? Seria um tipo de limitação ao mandato, por exemplo, de ministros? Os ministros teriam 10 anos para atuação, por exemplo, é uma outra questão que se discute. O problema real político que nós temos hoje é que se o STF não se autoconter, se autocontrolar, né, isso vai acabar sendo feito de forma externa, em detrimento do próprio STF. Essa é a minha visão. Quando começou o caso esse do Banco Master, eu citei o Hamlet, né? Algo de podre no reino da Dinamarca. O meu receio é que acabe como acabou o Hamlet, né? O resto é silêncio, onde todo mundo se matou. Então nós temos que, de alguma forma, pensar as instituições, pensar os instrumentos para controlar esses ministros que, de alguma forma, estão extrapolando seus poderes, né? Essa é a minha posição, pelo menos. Bom, em relação ao Supremo, como controlar o Supremo, né? Que bom que a gente pode chegar aqui e falar que a gente quer fazer algum tipo de controle ao Supremo Tribunal Federal ou algum dos poderes, né? Esse desequilíbrio do poder, na minha opinião, hoje em dia a gente vê muito mais no Legislativo capturando o orçamento do Executivo do que num abuso do STF. Que sorte que a gente tem de poder discutir que o nosso único problema de abuso de poder seja o ministro Toffoli, no caso do Banco Master, né? Na verdade, a minha perspectiva é que o Supremo precisa fortalecer o seu caráter institucional. Não conter alguns ministros no sentido de que eles erram, porque eles são pessoas e eles vão continuar errando, mas que existam mecanismos de colegialidade. Eu acredito ainda que o Supremo Tribunal Federal precisa botar mais foco nas decisões colegiadas. Por exemplo, em matéria penal, admitindo recursos para o plenário. Eu acho isso uma questão que eu bato sempre a tecla. Não permitir que as turmas, por exemplo, julguem, em última instância, as questões São exemplos positivos, eu concordo. São questões procedimentais, jurídicas, possíveis e que não são paliativas. Eu acho que elas têm um caráter pedagógico perene. Então, se dizia que antigamente, quando um ministro extrapolava, o decano do tribunal ligava e dizia, olha, passou um pouco dos limites, né? Eu acho que o passou um pouco dos limites tem que ser uma coisa
colegiado. Né? Eu acho, e que é uma fórmula de controlar, é uma forma de controle. Então, quanto menos decisões monocráticas, quanto menos juiz singular, por assim dizer, no Supremo, sem recurso, melhor. Então, pensar, né? Os próprios professores de direito foram à mídia dizer que o Bolsonaro, por exemplo, não tinha direito ao recurso dos embargos infringentes. Isso é ruim para o direito, né? Porque dá um caráter técnico a algo que não existe, né? Então, eu acho que a gente tem que fomentar que o Supremo possa ser recorrível de algum momento. Por quê? Eu quero só fazer uma parte aqui. Impeachment de ministro, retirada de ministro, cassação de ministro, na nossa região chamada América Latina, tem nome e sobrenome. Fujimori no Peru, Kirchner na Argentina, Maduro na Venezuela, ditadura militar no AI-5 no Brasil. Todo governo autoritário atacou um tribunal. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos é riquíssima em casos sul-americanos de países onde a perda da independência judicial, o ataque à instituição da Corte Suprema, foi caso de condenação desses países. E são condenações muito sérias. Então, toda vez que eu falo em limitar impeachment de ministro, me vem à tona uma história sul-americana, que é uma história forte e pujante que nos constitui enquanto sujeitos. Então, eu sou, nesse aspecto, uma defensora do Supremo, como institucionalidade, como questão, mas também crítica em relação às decisões monocráticas. A minha opinião é que existe uma ideia muito forte que você deva fortalecer o caráter colegiado desse órgão. Porque, diferente do Poder Executivo, que temos uma única pessoa, o Supremo, a jurisdição foi criada para ser colegiada, para ser cooperativa e para ser dialógica, com várias visões lá dentro. E por isso que o controle também passa por uma modificação processual do Supremo. Mas a senhora entende que não deveria ser possível o impeachment de ministro pelo Senado? E eu pergunto porque a gente está em ano eleitoral e tem uma forte atenção à eleição. A proposta de lei é muito boa, né? Tem uma proposta de lei para criar a modificação da lei do impeachment. A nossa lei do impeachment, ela foi pensada na Constituição de 46, que é uma Constituição que tinha uma outra funcionalidade, o Supremo Tribunal Federal era uma outra coisa. Tem toda uma discussão sobre o tipo aberto, porque o impeachment, da maneira com que é crime de responsabilidade, ele é quase um mau desempenho, né, que é, na verdade, o que levou os 2 impeachments que nós tivemos dos presidentes. Né? Então, a gente tem que cuidar com o mau desempenho, porque o mau desempenho leva à perseguição política. Então, não é que eu seja contra o impeachment, é que eu acho que a lei do impeachment ela precisa ser um pouco melhor. É uma fórmula, porque, afinal de contas, nenhum poder é ilimitado e nenhuma pessoa está Ele está fora. Previsto, né? Ele está previsto constitucionalmente. Ele precisa de uma melhor lei e a lei está em discussão, né? O ponto é esse, eu acho, Carolina. O ponto é que nós não temos hoje outros instrumentos que não impeachment, né? Como eu mencionei, o impeachment não é o melhor instrumento. Mas é o que a gente porque ele realmente, o impeachment, ele assim como ele pode ser implementado, vamos dizer assim, aplicado de forma correta, né, positiva, numa situação de abuso de poder, efetivamente, ele pode ser usado politicamente por regimes autoritários. Então, esse é o receio de todos. Mas se nós temos somente esse instrumento, né, torna o controle do poder do STF muito difícil, até impossível na situação atual. Então, quais são os outros instrumentos que nós poderíamos pensar para que se estabeleça essa harmonização dos poderes conforme estabelece a nossa Constituição? Nós temos que desenvolver institucionalmente, tá, os nossos instrumentos para que nós possamos ter, por exemplo, né, a necessidade de atuação do colegiado em relação a possíveis abusos dos ministros. E isso possa, então, determinar uma contenção até interna pelo STF. E às vezes não é abuso, às vezes é erro mesmo. E outras situações também, a possibilidade do controle pelos outros poderes, né? Porque esse é, assim, a separação de poderes, ou a tripartição de poderes, ela funciona com o controle recíproco. De alguma forma, né, o executivo e o legislativo têm que poder controlar o STF. Porque senão é um poder sem controle. Não só na nomeação. Não só na nomeação. E ainda mais numa nomeação que tem todo esse aspecto político que a gente mencionou na situação atual. Então é necessário desenvolvimento para que se tenha um controle efetivo do STF.